Imob TV. Oferecimento. Casa do Serralheiro. Imobiliária Conquista. Fala comigo, Espírito Santo! Seja muito bem-vindo ao Imob TV, o seu programa semanal de ótimas notícias, um programa dedicado ao mercado imobiliário capixaba. Hoje eu recebo o secretário de Desenvolvimento Urbano aqui do município de Linhares, Rodrigo Damiani, ele que é arquiteto e é mestre em gestão de cidades. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Roberto. Rodrigo, você que já está na sua terceira experiência no setor público, hoje numa função extremamente importante, principalmente aqui em Linhares, onde a gente passa por um processo de desenvolvimento econômico, industrial e do mercado imobiliário fortíssimo, né, com a chegada de muitas indústrias e, consequentemente, de muito público também para trabalhar nessas indústrias. Conta pra gente aí como que foi entrar no setor público, né, a sua experiência no setor público e agora com essa grande missão de fazer a gestão e colocar a ordem no desenvolvimento do mercado imobiliário aqui em Linhares. Bem, Roberto, eu recebi o convite, né, e para participar da gestão, sempre foi uma área da minha formação e uma área de muito interesse, né, específica minha. O meu mestrado também foi nessa área. E aí a gente começou a nova secretaria agora, a partir de janeiro de 2022, né? A lei que cria a secretaria de 2019, mas efetivamente, por causa da pandemia, a secretaria entra em vigor em 2022. Eu assumo logo no início de janeiro. E a gente começa com alguns departamentos que já existiam, alguns departamentos novos, né? Então a nossa secretaria ela cuida de aprovação dos projetos. Então todas as novas obras que saem pela cidade passam pelo nosso setor, todos os novos loteamentos passam por lá, todas as grandes indústrias, os estudos de impacto de vizinhança são analisados por lá. Nós temos também o departamento de fiscalização, o departamento de geoinformação, o departamento de regularização fundiária e habitação, né, de interesse social, que é uma área que a gente está se dedicando bastante. E esse departamento novo que a gente está criando, que é o departamento de planejamento urbano, que é ali que a gente está com uma equipe nova, uns arquitetos recém-chamados de concurso, com doutorandos, legal. 2 doutorandos na nossa equipe. E essa turma vai pensar a cidade, né? Que é o que a gente precisa agora. A gente tem uma turma que faz a gestão, que administra o dia a dia, e a gente precisa se planejar para o futuro, que é muito importante no momento que Linhares está vivendo, né? É verdade. Todas essas frentes de trabalho que você citou, elas já existiam em outras secretarias, alojadas em outras secretarias, e hoje elas foram unidas na sua secretaria, né? Agora, Rodrigo, me fala uma coisa. Linhares é uma cidade extremamente bem planejada. A gente não vê uma cidade tão bem planejada como Linhares. Estou falando das ruas largas, de canteiro, né? Por toda a cidade a gente vê esse planejamento, que isso foi desde a época, né, que nós fomos fundados, assim, nós somos fundados por franceses, não é isso? Que vieram para cá e aplicaram nas ruas, na logística da cidade, a sua metodologia europeia, eu vou chamar assim. E a sua secretaria ela tem uma grande missão, que é manter isso aí e melhorar isso aí. Como que é o desafio de uma demanda muito grande, como a demanda econômica na cidade, né? E você organizar, você reger esse desenvolvimento? Então, Roberto, sim, é um desafio importante, né? Eu não imaginava que era uma demanda tão grande, né? A gente recebe uma média de 30 a 40 processos por dia, que são protocolados para a nossa secretaria, né? Então a gente emite todo tipo de documento lá dentro. Então, em termos de documentação e emissão de documentos públicos, por exemplo, alvarás e documentos técnicos, provavelmente é uma das secretarias que mais, né, tem maior demanda, né? E o que é importante, assim, a gente está preparado, a gente tem as mesmas pessoas que estavam ligadas a outras secretarias, né? A gente juntou essa turma, eram departamentos que ficavam longe, até fisicamente, não conversavam muito, né? Então hoje a gente está todo mundo junto. Uma sinergia bacana, exatamente, né? A nossa secretaria funciona ali na Conceição Center, ali no bairro Conceição, ali no 2º andar. E hoje a gente tem um trabalho bacana que as informações são mais fáceis da gente conseguir tanto produzir informações, e depois no finalzinho a gente pode tratar sobre o nosso site,
da Prefeitura de Linhares, que tem uma ferramenta de geoinformação Que é, qualquer lugar do mundo, diferenciada. que qualquer lugar do mundo a pessoa pode acessar, informações simples, e a gente está complementando essas informações, né? Então, assim, é um desafio interessante profissionalmente, foi esse o meu chamado, né? Foi um desafio profissional estar ali, porque eu acho que é um dos ápices da carreira de um arquiteto, né? É você ajudar contribuir, né, com o desenvolvimento da gestão. Exatamente, né? Desenvolvimento Tive urbano, uma vida né? pública, uma vida em escritório, alguns grandes projetos de grandes empreendimentos, e agora é contribuir, da nossa contribuição para a gente organizar e continuar organizando uma cidade que nasceu organizada, né? É verdade. E ela é reconhecida por isso. As pessoas que vêm de outros municípios, se encantam, de outros né? estados, se encantam, né, com É as ruas largas e o planejamento do município. Né? É verdade. A gente sabe que todo o processo de desenvolvimento, ele atrai muitas coisas boas, né? Emprego, renda, desenvolvimento, mas também atrai algumas coisas que fogem um pouco ao controle, né? Eu quero falar aqui de loteamentos irregulares, de corretores que atuam no mercado sem o Cresce, por exemplo. Como que está esse assunto rolando lá na Secretaria, Rodrigo? Como é que vocês tratam? Esses dias você fez um evento para você orientar, né, as construtoras, os corretores sobre esse assunto, que é extremamente importante. Então, Roberto, assim, no momento que eu assumi, eu gosto muito da conversa. Eu prefiro, acho que a gente tem que informar a população, conversar com a população, do que mandar a fiscalização chegar e autuar, e multar e notificar. Então, né, uma das coisas que eu acho importante, e às vezes fico bastante rouco por causa disso, praticamente toda semana eu tenho uma reunião temática com vários grupos de trabalho. E aí eu fiz 2 já com o pessoal dos corretores de imóveis, né, mostrando para eles o funcionamento de algumas ferramentas, o que está previsto em legislação, e a gente sempre também conta com eles como parceiros, né, o pessoal toda a cadeia da construção civil, de quem produz o mercado imobiliário formal, e o mercado também informal, que esse também nos preocupa, né? E uma das missões que a gente tem pela frente é desburocratizar processos, né? A gente não pode achar normal um projeto de loteamento levar de 4 a 6 anos para ser aprovado, sabe? Essa é a grande mudança que a gente tem que dar. Isso é um dos maiores entraves, né, Rodrigo, para o desenvolvimento. Isso não é aceitável, não é minimamente aceitável dentro do órgão público, qualquer prazo de 4, 6 meses, 4 anos virar um prazo normal, e infelizmente as pessoas acabam se acostumando, e não é normal. Porque enquanto um loteamento leva 4 anos, sabe, Roberto, para ficar pronto, e aí um loteamento legalizado, com terreno legalizado, ele traz muito benefício para o município e pouco problema. E quando um loteamento legalizado leva muito tempo, o ilegal é muito rápido. Então, se a gente não tem muito loteamento legalizado, as pessoas vão para o mercado informal. E a solução para esse mercado informal, a gente tem dezenas de loteamentos clandestinos aqui em Linhares ao longo do tempo, né? Tanto na sede quanto nos distritos, e aí a gente fala, você administrar Linhares com o tamanho que Linhares tem, com a diversidade de atrativos que tem. Você tem praia, você tem beira de lagoa, você tem lagoa urbana, você tem lagoa rural, né? E a população, depois da pandemia principalmente, né? A população, tem gente que não tem mais o que é urbano e o que é rural. As pessoas querem morar na lagoa e trabalhar aqui na cidade, querem ter as suas casas próximo da água e a legislação não permite, né? As pessoas acham que podem comprar uma propriedade rural e parcelar do jeito que quiser, e para tudo tem regra, né? A gente entende que temos que desburocratizar, mas também temos que ter o controle para a gente não perder. Né, Rodrigo? Exatamente, a gente tem que crescer de forma ordenada, né? Porque a gente é conhecido dessa forma e a gente não pode perder o controle da cidade. Esse é o grande desafio. Eu fiz um comentário sobre loteamentos clandestinos e corretores sem o Cresce, porque isso é uma realidade da cidade. Você que está nos assistindo, que é daqui de Linhares e de qualquer lugar do Espírito Santo, vale o alerta para você. Então, quando você for adquirir um lote, um terreno, você tem que verificar se o terreno tem escritura, quem está fazendo esse loteamento, se tem todas as licenças da prefeitura, todas as aprovações do projeto da prefeitura, e quem está te vendendo, se é um corretor credenciado pelo Cresce do Espírito Santo ou do seu estado aí de onde você está nos assistindo. Rodrigo, você falou, né, da questão que Linhares é muito grande territorialmente, né, que você tem gestão sobre a sede, sobre o interior. Linhares tem praia, tem lagoas, tem
fazendas que estão se tornando fazendas turísticas hoje, abrindo as portas. Tem São Rafael, né, que muito em breve vai virar aí a nossa montanha, né? Você percebe lá na sua secretaria, já tem movimentos de liberação ou de projetos para fazer essa interiorização do mercado imobiliário, assim, levando para chácaras, assim, sítios, alguma coisa? Como é que está esse movimento pós-pandemia, né, onde que despertou o interesse das pessoas em aproveitar mais a vida? Então, quando a gente fala em plano diretor do município, né? Antigamente se falava em plano diretor urbano, depois se chamava PDU, e depois a coisa se evoluiu para plano diretor municipal, algumas correntes tratam de plano diretor comunitário, a Serra já está aprovando aí um plano diretor novo, bem enxuto, que a gente está de olho também para ver o que tem de interessante, que se chama de plano diretor sustentável, né? Então, a gente tem que pensar o município como um todo, sabe, Roberto? Assim, até quando eu assumi, como era a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, eu imaginava que a nossa secretaria ia tratar somente dentro do perímetro urbano, né? E estava mais tranquilo. Então, como a gente trata do município como um todo, a gente pensa assim, a gente tem uma legislação bastante defasada em termos de parcelamento solo em área rural, né? Se a gente pensar que o lote rural mínimo são 20 mil metros quadrados. Né? E aí você tem o Espírito Santo como um todo, Roberto, como o Espírito Santo é muito pequeno e vive um momento importante, né? Ao longo dos anos de gestões que respeitem, né? Profissionais, né? Gestões profissionais. O Estado do Espírito Santo é um estado diferenciado também, um estado pequeno, então o custo da terra no próprio Espírito Santo é um custo elevado. Então quando a gente fala que a gente só pode comprar uma terra lá na área rural, um terreno de 20 mil metros quadrados, não é todo mundo que tem acesso, né? Então a gente pensa em estudar possibilidades novas, você poderia talvez pensar em condomínios, aí precisa pensar em desenvolver mais o turismo. A gente não tem projetos de turismo nas nossas lagoas, por exemplo, né? A gente tem muitos projetos particulares. Quem quer conhecer uma lagoa Linhares hoje, você poderia ter uma cadeia de hotéis, alguma coisa ligada ao turismo direcionado para as lagoas. A questão de pesca esportiva é uma coisa importante que a gente tem que começar a levantar essas informações para a gente começar a desenvolver, né? A gente tem muita junção com outras secretarias, Roberto. A ideia, a gente conversa muito as secretarias, isso é importante. Né? O Franco faz um trabalho que não está aí, né? Não precisa nem comentar. Fenomenal. O Franco esteve aqui com a gente, nós falamos sobre o agronegócio aqui, sobre a agricultura aqui no município de Linhares e como impacta no mercado imobiliário. Exatamente. São Rafael, a realidade vai ser mudada e a gente precisa de novos parceiros, os polos de fruticultura que ele tem conseguido desenvolver junto com a parceria com os produtores, e a gente precisa ter mais. Precisa desenvolver o turismo ali, ter uma região diferenciada, né? Uma cadeia de montanhas com clima diferenciado. Então, é uma secretaria nova, está só começando. A gente chegou... Está trabalhando bastante. Trabalhando muito. Primeiro a gente se organiza, vê como vai ser a diretriz, como vamos trabalhar. E no próximo bloco a gente vai falar das novidades, que eu acho que vai ser bacana a gente tratar, assim, do que tá bem por vir aí, né? Legal. Recebo aqui no programa Rodrigo Damiani, secretário de Desenvolvimento Urbano aqui de Linhares, que falou um pouco aqui no primeiro bloco sobre as demandas lá da secretaria. E a gente vai para um rápido intervalo, Rodrigo, e você não saia daí, que nós vamos falar das ações da Secretaria de Desenvolvimento Urbano aqui de Linhares. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta e hoje eu recebo o Rodrigo Damiani, ele que é secretário de Desenvolvimento Urbano aqui de Linhares. Rodrigo, nós falamos no primeiro bloco de como que você entrou no mundo público, né, no setor público, dos desafios. Você que é arquiteto, urbanista, né, mestre em gestão de cidades. Você já é a terceira vez que você atua no setor público, agora com uma missão extremamente desafiadora, né, que você está à frente do desenvolvimento urbano do município. Linhares com um desenvolvimento incrível, né? Muitas indústrias chegando aqui, muitas pessoas chegando aqui, muitas construtoras e loteadoras chegando aqui, e você tem a missão, você e seu time lá têm a missão de manter a ordem aqui no município, para que o município continue organizado e prosperando. Então, Rodrigo, eu queria que você falasse o seguinte: em janeiro de 22, você assume a secretaria, toma nota dos desafios que tem e você faz um plano de ação. Conta pra gente aí quais são as novidades que você está implementando lá na secretaria. Então, Roberto, assim, acho que o principal desafio
a gente mudar o resultado com as mesmas pessoas que estão trabalhando com a gente, né? Levar as pessoas a entender que todo empreendedor, toda pessoa que nos solicita ali uma aprovação de um projeto, um licenciamento, ele é um parceiro do município. Tem que ser entendido como um parceiro. Por que a gente trata isso? É importante as pessoas entenderem em casa que o município ele não tem área particular dele, né? As áreas onde vão surgir os novos bairros, onde vão surgir os novos loteamentos são privadas. São 100% privadas. Município nenhum. Só Brasília, que tem ali, ela tem praticamente a posse e a disciplina da terra, da posse da sua gestão de território, né? Então, as áreas são privadas, então a gente tem que trazer o investidor privado como parceiro, entender que ali é um bom projeto desenvolvido, e aí uma aprovação responsável e uma análise responsável vão dar bons resultados, né? A gente tem, em alguns casos, e no nosso município a gente também tem, quando alguns projetos são aprovados, que o impacto daquele empreendimento causa transtorno para todo mundo, né? Não preciso nem citar quais são os empreendimentos, que a gente sabe, faz parte do nosso dia a dia, né? Qualquer empreendimento privado, até também público, mas principalmente o privado, que se ele não for bem planejado, for bem analisado, né? E às vezes esse bom planejamento leva tempo, né? Não dá para se aprovar um grande empreendimento que traz um impacto muito rápido. Então, primeiro fazer as pessoas que trabalham com a gente, nossos parceiros que trabalham na prefeitura, entender que quem leva para a gente ali os projetos para serem aprovados, licenciados, a gente tem que servi-los de qualidade, porque a gente é servidor público. Nós estamos ali para servir as pessoas. Então, a gente precisa entender que a gente precisa entregar as respostas mais rápidas, né? Então, de novidade, assim, que é importante, a gente está com 2 leis que já estão na Câmara de Vereadores, são leis importantes. Uma que a gente trata de voltar a regularizar as edificações que foram construídas ao longo do tempo, de qualquer ano, né, de 2022 para trás, que ainda que não a tem pessoa escritura, não aprovou, por exemplo. exatamente, que tem escritura, mas a pessoa não aprovou o projeto na prefeitura, ok. hoje precisa vender financiado, ou quer levantar um recurso para a família, quer ajudar um filho, quer financiar o seu imóvel, precisa ter o imóvel regularizado. Então já está na Câmara, a gente chama da lei da regularização imobiliária, né? Legal. E a segunda lei, que é bem importante, que eu acho que todo mundo vai gostar e vamos mudar a realidade, a gente chama de aprovação simplificada responsável, ASR. O que é isso? Até 300 metros quadrados, qualquer uso, e unifamiliar, uma residência unifamiliar, qualquer metragem, é tudo autodeclaratório. Você tem um responsável técnico pelo projeto, o responsável técnico pela execução e o proprietário, assinam uma declaração, ele se responsabilizando que aquele projeto atende a toda a legislação e arcabouço legal do município, e o alvará de execução vai sair em 48 horas. Então, assim, a gente sai de uma aprovação lenta, demorada, quase alguns projetos 4 meses, 6 meses, projetos com 1 ano para ser aprovados. Em muitos casos, as pessoas lá já começavam a executar a obra, né, numa forma ilegal, que não pode, é previsto por lei, né, que para começar a obra tem que estar licenciado. Então, é uma mudança importante, a gente foi olhar para outros municípios importantes, principalmente Campinas, e tudo é autodeclaratório, né? Você quer fazer um licenciamento da edificação, o arquiteto, o engenheiro que é responsável pela obra e pelo projeto, eles declaram que aquilo, tudo que está ali naquele documento atende, né? A gente é uma planta simplificada, o município vai olhar só o que nos interessa, afastamento, taxa de permeabilidade, se tem vaga de garagem, se não tem, se invade a rua, se invade a calçada, se a calçada está É no uma padrão. análise muito mais simples, Análise mais simplificada. rápida, né? Não interessa para o município, Roberto, o que tem dentro da casa do cidadão. Se tem 2 cozinhas, se tem 3 cozinhas, se tem 10 quartos ou 2 quartos. Porque a gente já está pensando no volume de trabalho que a gente tem para frente. Né? Então, é uma novidade que é importante você imaginar que o alvará você poder começar a sua obra em 48 horas depois que der entrada no projeto. É extremamente importante, Rodrigo. Você alavanca bastante. Eu acho que essa é uma das grandes informações aqui do programa. Sim, isso é né? muito novo. Muito novo. Então, você que é da construção civil aí, o Rodrigo Damiani, secretário de Desenvolvimento Urbano aqui do município de Linhares, está dando uma super informação aqui para a gente da aprovação simplificada, não é isso, Rodrigo? Da liberação da sua obra simplificada em até 48 horas para imóveis até 300 metros quadrados, né? Então, até 48 horas, isso ajuda bastante os empreendedores do mercado imobiliário, né, para que vocês possam ter mais velocidade aí na obra, na comercialização. Isso muda completamente o escopo do mercado imobiliário,
porque isso vai tirar da gaveta alguns projetos, né, que às vezes o empreendedor estava ali já desanimado com o tempo, né, porque hoje quando você faz uma planilha orçamentária, Rodrigo, de uma obra, a gente sabe, a gente que é do setor sabe, que a gente não que vai chegar no final daquela obra, a planilha que você fez, a previsão, ela vai ser maior, então você já tem que ter a previsibilidade ali, porque os preços do material de construção dispararam, alguns estão se reajustando, mas ainda é muito imprevisível, né, você construir aqui no país em função, né, da pandemia, são os vestígios da pandemia na construção civil, então você está dando uma informação extremamente importante e motivadora para o mercado imobiliário, e eu acho que é isso que o setor público deve fazer, deve olhar isso, claro, com muita responsabilidade, eu digo, assim como vocês têm feito, né, mas olhar para o empreendedor, olhar para o município, para a velocidade que as coisas estão acontecendo, para acelerar o processo de desenvolvimento. Então, estou falando em nome aqui do mercado imobiliário e dos munícipes aqui do município de Linhares, parabéns e obrigado, né, você, o prefeito Bruno, toda a sua secretaria que está engajada nesse processo, por essa desburocratização do setor imobiliário, que é a mola propulsora aí para que a gente consiga produzir e prosperar no mercado imobiliário. Então, parabéns, eu deixo aqui os meus parabéns em nome aqui de todo o mercado imobiliário. Tá bom, eu queria... É isso, assim, o Bruno, quando me chama para isso e falou, a gente precisa mudar. A gente precisa mudar e a gente precisa evoluir, dar velocidade às coisas com responsabilidade, né? E o tempo a gente trabalhou muito tempo no órgão público, trabalhou muito tempo na iniciativa privada, o tempo é muito diferente, sabe, Alberto? E não pode ser assim. Porque quando a gente leva muito tempo para aprovar licenciar uma obra, o cidadão que está em casa, ele não consegue esperar e não pode esperar, às vezes, porque você paga-se um pouco caro, né? Os lotes não estão baratos na cidade de Linhares. É verdade. E no Espírito Santo como um todo também vive essa realidade. Não dá para você esperar 8 meses para você licenciar a sua obra. Não tem nada que justifique, né? Então, e aí o sujeito acaba indo para a obra ilegal, que é o pior do cenário. É o pior caminho. É o pior caminho. Sempre é o pior caminho. E aí é o pior caminho, e aí ele fica sujeito a multas e tal. Então a gente viu que a gente precisa, a gente vai desafogar uns 70% do que a gente analisa. Então a gente tem, por exemplo, a gente já está uma nova equipe analisando, por exemplo, projetos de loteamento. Legal. A gente já mudou procedimentos. Por exemplo, os estudos de impacto de vizinhança são analisados primeiro, antes do projeto do loteamento. Você pode executar os 2 estudos juntos. Porque se a gente não aprova um estudo de impacto de vizinhança, para quem que a gente vai olhar o projeto? Né? Se aquele empreendimento tem um impacto na vizinhança que não vai ser aprovado, para que a gente está olhando o projeto? Então a gente está mudando procedimentos que vão trazer a celeridade das coisas. E é importante salientar, assim, eu acho que a grande bola da vez, Roberto, que a gente está precisando, são novos loteamentos, né? É onde que a população vai morar com qualidade, vai morar num lugar ambientalmente positivo, lugar com infraestrutura, a gente sempre lembrar... Saudável, né? Que toda a responsabilidade de execução de uma infraestrutura de um loteamento é do loteador, não tem mais, né? Isso da prefeitura ir lá e implantar infraestrutura, a prefeitura executa em áreas de interesse social, para a população de baixa renda, né? Temos legislações para dar título e documentação em determinados locais. A gente tem uma lei de 2017 da REURB, e estamos trabalhando também nesse sentido. O Bruno colocou a gente para trabalhar, a gente vai avançar sobre isso. Vamos trabalhar com alguns bairros, para bebedouro é importante, Legal. O canivete é importante. Vamos começar a trabalhar com regularização para a pessoa que ali mora ali há muito tempo, ou há pouco tempo, ter o documento daquele imóvel, documento do lote. Depois ele regulariza a edificação, ele pode vender financiado, ele pode pegar o empréstimo junto da Caixa Econômica. Tudo né? regular. Esse é o papel do governo, né? Esse é o papel da prefeitura, esse é o papel do governo do estado, do governo federal, que é regular. Né? Deixa a produção para a iniciativa privada fazer. Então, eu acho que a função do setor público é legislar, regular, fiscalizar, né? Olhar se está tudo nos conformes, para produzir, deixa para o setor privado fazer. Você que é loteador, construtor aí do Espírito Santo, que está nos assistindo, está aqui, eu estou com o Rodrigo, secretário de Desenvolvimento Urbano aqui do município de Linhares, convidando para que você venha conhecer Linhares, trazer seu projeto imobiliário aqui para Linhares. Rodrigo, eu costumo falar aqui no programa todas as vezes que eu tenho a oportunidade. Né? Linhares está na vitrine do Brasil, não é à toa. Né? Foi feito com gestão pública profissional, competente.
organizada, que trouxe um corpo técnico, assim como você, profissional, que entende e sabe do que está falando. Então, eu não posso deixar aqui de parabenizar você, o seu time, o prefeito Bruno Marianelli, o prefeito Guerino Zanon. Eu costumo dizer aqui no programa sempre que eu gostaria muito que o Espírito Santo inteiro tivesse a oportunidade que Linhares tem de passar por esse processo de transformação. O ambiente de negócio aqui em Linhares é muito favorável. Então, você de qualquer lugar do Espírito Santo que está me ouvindo, imagina se o seu município tivesse a oportunidade de ter essa pujança, esse ambiente de negócio favorável. É muito positivo. Então, isso é graças a um poder público, uma gestão pública profissional, competente, né? E vocês todos estão de parabéns, tá bom? Então, assim, eu preciso falar isso porque é muito fácil a gente criticar, né? Mas a gente que conhece os bastidores, de como que vocês trabalham e sofrem também com muito aperto, né? Das construtoras lá no seu setor, por exemplo, a gente precisa entender, o setor privado tem que entender que nós temos responsabilidades e temos leis para cumprir, e o setor público está aqui fazendo um esforço, né, para desburocratizar, né, e manter a ordem do município. Então, parabéns à sua gestão e a toda a sua equipe lá. Rodrigo, a gente está caminhando para o final do nosso programa e nós temos um hábito aqui de pedir uma mensagem de otimismo para todos os nossos convidados. Eu queria que você deixasse uma mensagem de otimismo aqui para o povo do Espírito Santo. Bom, Roberto, primeiro agradecer o convite, né? Eu me sinto muita vontade de falar de Linhares porque eu nasci aqui, só saí para estudar fora e voltei. Sou apaixonado por esse município. E dizer para todo mundo que está em casa que o que depender, né, se precisar da ajuda, de todo o apoio que a gente está aí para ajudá-los em tudo. E o município, esse cenário de Linhares é trabalho de muito esforço e de longo tempo, né? E essas duas figuras são as mais importantes que você citou, o Guerino e o Bruno, o trabalho sério que eles vieram fazendo ao longo do tempo. E eu acho que a população de Linhares está muito satisfeita. Eu acho que Linhares vive um momento importante, isso ninguém tem como negar, né? E a gente está preparado, está se preparando mais, a cidade vai crescer, a gente sabe disso, e a gente queria dizer para todo mundo que estamos antenados a todos os problemas, a cidade é muito grande, né? Não somos onipresentes, a gente não consegue resolver todos os problemas ao mesmo tempo, e sempre também assim contar com a participação da população, que vocês são parceiros da gente, né? Então temos os canais de comunicação, temos os nossos sites, nossos e-mails, o que vocês precisarem de ajuda técnica, né? Temos as ferramentas de geoinformação que não deu nem tempo da gente tratar. Então só agradecer e nos colocar à disposição, estamos aí para ajudar toda a população. Maravilha. As portas do Imob TV estarão sempre abertas para vocês, tá? Para trazer informação, notícia, conteúdo, né? Que é serviço público aqui para a população do Espírito Santo, para a população de Linhares. Então, mais uma vez, muito obrigado, parabéns, tá? E vamos chamar aqui, vou convidar, Alice, o prefeito Bruno para vir aqui para a gente falar mais sobre Linhares. Linhares está na vitrine do Brasil, do Espírito Santo, né, atraindo investimentos, e a gente quer trazer vocês aqui para abrir as portas da cidade para o empreendedor do mercado imobiliário e de todos os outros segmentos para vir aqui para a nossa querida Linhares. Parabéns, muito obrigado, viu, Rodrigo? Eu que agradeço. Você pode rever esse programa no nosso portal imobtv.com.br e pode ouvir o áudio desse programa no nosso podcast. É só ir lá no Spotify ou no Deezer e procurar por Housecast, tá bom? Até o próximo programa. Tchau, tchau! Você assistiu Imob TV. Oferecimento Casa do Serralheiro e Imobiliária Conquista.